Joia. Lê a pergunta de novo para mim, Vinícius. Tem esse crédito. Aqui, vemos que a professora se preocupa com a fluência e trabalha a leitura na aula de matemática. Além de praticar a leitura, isso ajuda na compreensão das situações problema colocadas. Todos nós assistimos o vídeo 1, né? E a primeira pergunta é: o que vocês acharam do tema do vídeo? É um excelente tema que proporciona uma atenção individualizada ao aluno, né? Nós damos, no vídeo nós vimos que a atenção, né, ali no caso, é individualizada, por nome, aquela coisa toda. E da técnica utilizada pela professora, são ótimas técnicas para trabalhar a recepção dos alunos e reforçar os compromissos do dia a dia. Vocês viram aquela hora que ela perguntava, né? O que é hoje mesmo e tal, compromisso. Esse eu nunca fiz. A terceira, vocês já utilizaram essas técnicas ou outra similar? Sim, utilizamos. Além das técnicas das professoras, utilizamos a questão em que o aluno também cumprimente a professora e os colegas e ainda, chegando após o horário, pedir licença ao entrar na sala de aula. Isso aqui eu uso bastante, porque hoje nós sabemos que está se perdendo essa questão das boas maneiras, né? Você entra, acontece isso muito na minha sala. Você entra, arruma a sala, organiza, põe todo mundo sentado, cada um no seu lugar, distribui conforme as índoles de cada um, né? Aí depois disso chega o indivíduo. Aí chega o indivíduo, ele não dá boa tarde, ele não pede licença, ele vai entrando. Então eu exijo que eu sempre repito, reforço: boa tarde, fulano, com licença, professora. Então eu cobro bastante isso dos meus alunos e em comunhão com as minhas colegas. 4. Quais os benefícios que vocês acreditam que o uso dessa técnica pode trazer para a aprendizagem dos alunos? Vários benefícios, como boas maneiras e enfatizar os compromissos diários. Essa técnica transmite ao aluno a inserção social ao seu meio, reforçando o elo entre aluno e professor. Né? Porque às vezes fica aquela coisa tão distante, né? Às vezes, se você não se cuidar, a gente fica, ô guri, ô moleque, sei lá. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? De chamar pelo nome. Porque todos nós aqui sabemos a importância que tem quando você está num ambiente público, em algum lugar, que alguém te chama pelo nome. Né? É diferente a reação nossa enquanto ser humano. Porque o nome, todos nós já sabemos que antes de nós nascer, né, Deus já nos escolhe pelo nome. Então isso tem importância. Mesmo às vezes a gente não gostando muito do nosso nome e tal, mas isso eu achei assim muito válido isso que ela fez, né? Só que também, além disso, exigir que entre eles se cumprimentam, né? Bom dia, dizer bom dia um para o outro. Então, eu, por exemplo, às vezes eu falho nisso, sabe? Eu cobro deles para comigo ou com a turma, mas entre eles. Então, assim, assistindo ali, a gente viu assim a importância disso, né? De valorizar, que está perdendo, né? Às vezes até a gente no pátio entra, passa pelo colega, não dá bom dia, e isso é muito importante enquanto ser humano mesmo, né? Não só enquanto aluno. Então, foi isso. A opinião que nós vamos dar é sobre o vídeo 2, que fala como engajar todos os alunos na leitura de um texto. A primeira pergunta fala o que nós achamos do tema do vídeo. Esse vídeo ele nos denota técnicas que nós já utilizamos, de certa forma, no nosso cotidiano.
E também nos dá subsídios para que nós permanecemos e demos continuidade a esse tipo de abordagem. A segunda pergunta fala, e da técnica utilizada pela professora? Essa técnica, ela traz um repertório eficiente, porque ela faz o aluno refletir sobre o que está lendo, o que está falando, principalmente faz ele ser participativo no ato da leitura. E promove também uma fluência no campo linguístico, porque o aluno faz ele refletir sobre o que ele realmente leu errado e faz ele reordenar esse erro dele. Vocês já utilizaram essa técnica outra similar? A técnica, como eu já havia falado, ela já é utilizada, mas cada professor adapta essa técnica de uma forma diferente. Cada um tem o seu método no seu cotidiano, tem a sua forma de realizar o ato da leitura e aprender a atenção do aluno para aquilo que está sendo lido. Quais os benefícios que vocês acreditam que o uso dessa técnica pode trazer para a aprendizagem dos alunos? A correlação nos campos de concentração, interação e participação da temática e sintaxe trabalhada. Só isso. Esses benefícios, eles são de extrema eficácia. Por quê? O aluno, ele reflete sobre a sua leitura. Como melhorar a compreensão de um texto? A técnica é ensaboe, enxague e repita. O que vocês acharam do tema do vídeo? Então, o tema é muito pertinente, que nem os outros já falaram, nós aplicamos, é interessante ser aplicado na sala de aula. Essa técnica que a professora utilizou é muito interessante, pois a professora, ela, com naturalidade, ela envolveu a sala inteira. Então ela conseguiu fazer uma forma, e o que chamou a atenção do grupo também foi a disposição das carteiras. E eu percebi isso que também nos outros grupos, nas outras atividades, a disposição das carteiras também foi colocada de uma forma diferente. Então, se você coloca assim, a criança de frente para o outro, começa assim também a estimular essa aprendizagem da criança. Então, desperta novas aprendizagens. Vocês já utilizaram essa técnica ou outra similar? Bom, nós utilizamos várias técnicas, cada professora tem a sua metodologia, então nós temos que desenvolver essas técnicas, porque com isso nós vamos trabalhar a fluência e a compreensão da leitura em diversos momentos da sala de aula, porque no nosso caso foi isso que ela trabalhou essa parte de trabalhar a parte da leitura da criança, a leitura fluente, para tirar aquela parte que a criança fica silabando. Então isso desenvolveu na criança tirar essa timidez, porque às vezes a criança está com timidez, tem vergonha. Então se a criança lê com um pouco de dificuldade, dá um trecho pequeno. Para quem tem um trecho maior, assim já consegue ler com fluência, você dá um trecho maior. Porque é complicado você também, é cansativo você ficar esperando uma criança ler assim, soletrando. Então você tem que dar um trecho um pouco menor, porque senão você vai perder ali no momento da sala de aula essa parte da criança estar lendo para os outros, porque pode desestimular a própria turma. Então a professora tem que saber encaminhar na sala de aula. Quais os benefícios que vocês acreditam que o uso dessa técnica pode trazer para a aprendizagem dos alunos? O benefício será que todos os alunos participarão ativamente de todos os momentos da leitura. Então não adianta você fazer um momento na sala de aula e deixar o aluno de lado. Então assim, a professora, cada momento, cada planejamento dela, ela tem que envolver a turma inteira. Não adianta você deixar o que não sabe ler tão bem quanto o que saiba de lado. Então você tem que envolver, seja na maneira que você dá o texto, seja na maneira que você disponibiliza a sala. Então você tem que envolver todos os alunos da sala. Nós vamos falar sobre o vídeo 4, como melhorar a pronúncia dos alunos durante a leitura. Então esse vídeo ele vem complementando o terceiro, que faziam a leitura, né? Ali é uma forma como nós gostamos e também já trabalhamos essa técnica, né? E assim, a turma toda gostou da forma como ela trabalhou, porque assim, não constrange a criança que ainda não tem domínio do som da palavra. Tá? Ela pede para os alunos repetir os erros e com isso ela vai falando a palavra corretamente e não constrange o aluno, porque a gente tem aluno que ele não sabe ler, começa a mexer com o outro porque errou.
E uma forma também de colocar todos os alunos participando, acompanhando a leitura. Onde tinha um com menos dificuldade ou mais dificuldade, ela acaba que meio que homogeneizando a sala com essa forma de trabalhar. Bom, nosso vídeo é como usar a pontuação para melhorar a compreensão de um texto. A gente estava discutindo primeiro assim, e a gente achou muito interessante os textos que ela utilizou. São textos com palavras complexas e tal, a gente reparou um pouco nisso. A primeira pergunta é: o que vocês acharam do tema do vídeo? Muito interessante, é uma atividade que deve estar sempre presente nessa rotina para melhorar a entonação e a compreensão de um texto. Então, o que ela frisou bastante é como a pontuação dá entonação na leitura e como que isso ajuda na compreensão de um texto. A segunda pergunta é: e da técnica utilizada pela professora, né? O que a gente achou? As intervenções realizadas pela professora por meio da técnica, verificando a mecânica, é o nome da técnica que ela utilizou, são relevantes para a aprendizagem do aluno. Quando o aluno errava a pontuação ou a entonação na leitura do texto, ela retomava, questionando qual a pontuação presente na frase, lendo várias vezes para que percebessem a forma correta do uso da pontuação. E isso a gente já faz, que é a terceira pergunta. A gente realiza isso no nosso dia a dia, na nossa rotina. A gente também trabalha a questão da leitura coletiva, né? Um para, o outro continua. E a última pergunta é: quais os benefícios que vocês acreditam que o uso dessa técnica para a aprendizagem dos alunos? Então, beneficia no sentido uma leitura fluente, porque é o que a gente mais quer, né? Que o aluno não fica ali gaguejando. Uma leitura fluente, conhecendo e respeitando as pontuações e entonações para uma boa compreensão do texto.